bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos nessa semana para muitos de nós de grande alegria, né? Porque muitos conseguimos ser vacinados, aqui na Bahia pelo menos, e isso para os professores é muito importante, considerando a pressão que a gente está tendo, principalmente na educação básica, para retornar. Então, sejam todos muito bem-vindos e tenham uma boa semana para todos. Quero começar agradecendo ao meu querido Antônio, José Antônio Moreira, que é professor lá da Universidade Aberta de Portugal, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, considerando que eu sei que o tempo dele é muito complicado. Desde o ano passado que eu estou tentando trazer ele para falar aqui no nosso grupo, e Antônio é uma pessoa querida, né? Então, muito querida para mim, e eu agradeço demais, Antônio, você ter aceito o convite. E aí eu queria começar apresentando o Antônio para o nosso grupo. Vou fazer uma apresentação com mais detalhes para que vocês conheçam um pouco do trabalho dele. Então, Antônio, ele é doutor e mestre em Ciências da Educação pela Universidade de Coimbra, possui licenciatura em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, é professor associado do Departamento de Educação e Ensino à Distância da Universidade Aberta. Atualmente é o diretor da Delegação Regional do Porto da Universidade Aberta. Eles têm várias delegações, né? E na cidade de Porto, Antônio é o diretor. E Antônio, ele tem, há alguns anos aí, tido uma relação muito próxima conosco, né, os brasileiros e os brasileiros envolvidos em diversos programas de pós-graduação. Então, ele atualmente é professor colaborador nos programas de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade, e o PPG Educ, da UNEB, e o GESTEC, que é Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação da Universidade do Estado da Bahia, também na UNEB. E ele é professor convidado no curso de especialização em Educação e Tecnologias da Universidade Federal de São Carlos. Além disso, ele coordena o curso de Docência Digital para professores do ensino básico, secundário e superior da Universidade Aberta e colabora com a Direção-Geral de Educação. Ele esqueceu de colocar aqui que ele também tem parceria com a Universidade Federal do Recôncavo, né, com quem ele fez um trabalho e supervisionou os nossos colegas lá do Recôncavo, em estágio de pós-doc. Atualmente, e ele colabora com a Direção-Geral de Educação como especialista no Plano de Ação para a Transição Digital, Capacitação Digital de Docentes aqui em Portugal. Ele tem várias publicações, e a última delas eu compartilhei com vocês, e como Antônio, ele trabalha com muitas categorias interessantes que articulam essa relação educação e comunicação, educação e tecnologia, eu pedi que o recorte que ele desse para falar com a gente fosse algo que é, assim, muito interessante e importante, que é o trabalho que ele vem fazendo com os presos dos presídios, né? E eu acho que isso é algo novo para a maioria de nós, para mim não tão novo, porque Antônio me conta as coisas, aí eu fico atenta a essas coisas, tenho acompanhado esse trabalho. Mas imagino que para muitos de nós seja algo ainda inusitado. Então, Antônio, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Esse grupo ele é composto de professores, pesquisadores, doutores, professores da educação básica, professores da UNEB, professores da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, professores da UFBA, do IF Baiano, do IFBA, e se eu esqueci alguma instituição, me perdoem, mas muita gente também trabalha aqui com a educação básica. Então, são professores da rede municipal e da rede estadual. Então, você está falando para um público que é da área de educação e dialoga bastante com essa discussão sobre as tecnologias. Então, seja muito bem-vindo e obrigado mais uma vez. Muito bem, obrigado, Lina. Bom dia a todos e a todas. É um imenso prazer, de facto, estar aqui com vocês para falar essencialmente daquilo que tem sido a minha pesquisa, aquilo que eu tenho desenvolvido, sobretudo na Universidade Aberta em Portugal, que é uma universidade diferente daquilo que é o sistema Universidade Aberta em Portugal. Portanto, a Universidade Aberta em Portugal é uma instituição de ensino superior pública, digamos assim, que tem licenciaturas, tem mestrados, tem doutorados e, portanto, tem um modus operandi dentro do sistema com os mesmos direitos e os mesmos deveres das outras instituições. Portanto, é um pouco diferente daquilo que é a realidade do Brasil, que eu conheço particularmente bem naquilo que é a própria educação à distância,
E eu queria começar exatamente por aí, porque vocês vão me ouvir falar muito pouco em ensino à distância, mas vão-me ouvir falar muito em educação digital. Em educação digital por um lado e educação digital em rede por outro. Porque hoje, obviamente, é fundamental nós pensarmos a educação com tecnologias naquele sentido em que as tecnologias podem trazer um enriquecimento àquilo que é o ato educativo e podem fazer com que a própria educação tenha mais qualidade. E, portanto, nesse sentido, esta ideia de educação digital tem exatamente a ver com aquilo que pode ser o enriquecimento da educação, seja em contextos da presencialidade física, não é? Da geografia física, naquilo que é a sala de aula, quer em contexto de sala de aula virtual, utilizando ambientes virtuais. Portanto, quando nós falamos em educação digital, não estamos a falar de algo que seja exclusivo de uma das geografias, mas que pode perfeitamente e deve, digamos assim, estar presente nas diferentes realidades, sejam elas, por um lado, geografias físicas, sejam elas geografias mais digitais ou virtuais. E, portanto, é sobretudo nessa área que eu me posiciono, percebendo efetivamente como é que posso utilizar as tecnologias, por um lado, as tecnologias digitais, e a rede, ou as redes de comunicação, por outro lado, que nos dão, de facto, uma amplitude diferente àquilo que é a própria educação atualmente. E se dúvidas existiam relativamente a isso, nós percebemos que a pandemia trouxe à superfície essa dimensão da própria educação digital, sobretudo a educação digital em rede, e percebemos também que o próprio digital permitiu que a educação não parasse, que continuasse ativa e, portanto, onde as respostas foram mais, digamos assim, mais bem-sucedidas, a educação continuou a movimentar-se. Obviamente, a Aline falou nesta questão das parcerias que estabeleci e que vou, de certa forma, também colaborando com algumas universidades no Brasil, e ela é uma das responsáveis por alguns dos contactos e da rede que eu fui estabelecendo durante estes anos. Obviamente que eu não me esqueci do Recôncavo, da Universidade Federal do Recôncavo, não podia colocar tudo nessa pequena nota biográfica, até porque eu também colaboro com a UFBA e, portanto, mal seria não dizer, ainda por cima, que também colaboro com a Unidade de Educação à Distância, a nível, por exemplo, de um projeto relacionado com as competências digitais, com a literacia digital, com tudo aquilo que é fundamental para os professores, digamos assim, serem mais fluentes digitalmente para trabalharem nesta realidade da própria educação digital. E até nesta perspectiva de educação digital, mais recentemente, eu também estou muito ligado à Universidade do Vale do Rio dos Sinos, também, onde estou também integrado num grupo de pesquisa que se chama exatamente Educação Digital, inclusive neste momento sou o coordenador estrangeiro desse grupo de pesquisa e, portanto, estamos a tentar, de certa forma, também estender aquilo que é o alcance deste próprio grupo de pesquisa nesta realidade desta educação digital em rede e desta até nós estamos, de certa forma, também a apropriar-nos de um conceito que eu acho que é muito interessante e que nós podemos até discutir um pouco aqui, que tem exatamente a ver com um conceito de maior amplitude que permite fazer a agregação destas diferentes educações, que muita gente as coloca em, digamos assim, em registros binários, em registros mais separatistas, e nós temos que pensar efetivamente hoje numa educação que seja de facto abrangente, onde não existam distinções entre o offline e o online, mas que ela seja construída na própria realidade da própria vida, nos diferentes ambientes biológicos, analógicos, digitais, virtuais, e portanto onde tudo, digamos assim, faz parte desta realidade educativa, onde a gamificação, os jogos, tudo isto contribui para a amplitude desta educação que nós queremos que seja construída mais do que offline ou online, que seja on-life. E é este conceito que eu estava a dizer que parece-me cada vez mais interessante de construir uma educação na vida em diferentes ambientes, em registros que possam ultrapassar estes registros binários, digamos assim, entre aquilo que é o melhor e o que é o pior, entre aquilo que é os benefícios de uma realidade mais biológica e de uma realidade mais digital. E, portanto, eu disse-vos que não iria falar muito em ensino à distância, também não vou falar naquilo que é melhor e o que é pior. Aquilo que nós devemos pensar é exatamente quais são as soluções mais adequadas para determinadas realidades e determinados contextos e fazer uma educação em contexto, desenvolver uma educação em contexto no plural, percebendo que não existe uma receita universal, mas que existem, digamos assim, respostas que são
de certa forma, criadas, através da própria criatividade, através da inventividade, percebendo exatamente que quanto mais, digamos assim, soluções nós tivermos, mais, digamos assim, mais preparados estivermos do ponto de vista educativo e do ponto de vista pedagógico, conseguimos dar respostas diferenciadas. E é exatamente nesse contexto que apareceu este projeto, não é? Portanto, este projeto da educação digital em presídios, e portanto que foi desenvolvido e que surgiu um pouco desta necessidade e de um pressuposto universal de que todos e todas os cidadãos têm direito à educação, que nós consideramos, e na Universidade Aberta também, sendo uma universidade, efetivamente, que trabalha na realidade virtual, exclusivamente na realidade virtual, não na distância, mas na proximidade digital, portanto, por isso é que eu gosto de sublinhar essa ideia de não estarmos sempre muito ligados àquilo que é uma determinada matriz e uma determinada ideia do ensino à distância ou da educação à distância, e, portanto, aqui nesta filosofia e neste paradigma da própria educação digital em rede, nós pensamos que seria interessante também desenvolver uma pesquisa e um projeto que pudesse dar resposta àqueles cidadãos que estão em estado de reclusão, que estão aprisionados, que estão apenados, como vocês costumam dizer, mas isso não deve impossibilitar que eles continuem a ter o acesso à educação. E, obviamente, que sendo a Universidade Aberta em Portugal uma universidade, de facto, que trabalha na rede e no virtual, aquilo que se procurou desenvolver foi procurar uma rede para que os estudantes pudessem aceder aos conteúdos e pudessem aceder às salas de aula virtuais da Universidade Aberta, criando, digamos assim, acessos específicos, criando pontos de acesso limitados e percebendo efetivamente como é que nós poderíamos construir aqui uma realidade para estudantes que queriam frequentar o ensino superior em cursos de graduação e que não poderiam fazê-lo porque não tinham acesso à própria rede. Portanto, obviamente, e como vocês devem imaginar, o acesso à rede e às tecnologias digitais é algo muito complexo, sobretudo quando nós estamos a falar de presídios, e obviamente que no Brasil esta situação é uma situação também muito complicada, mas através até dos contactos que foram feitos até hoje e algumas parcerias que nós estamos aqui a tentar estabelecer, eu penso que não há impossíveis na educação e, obviamente, sendo o Brasil não um país quase, mas como eu dizer, quase um continente, com estados, com realidades completamente distintas, não podemos eventualmente pensar naquilo que possa ser um projeto nacional a nível do continente, digamos assim, quase brasileiro, mas pensando em projetos que possam ser associados a contextos dos próprios Estados e das próprias realidades. Obviamente, Portugal, sendo muito mais pequeno, sendo muito mais pequeno do que a própria Bahia, não é assim tão complicado desenvolver um projeto que tenha uma dimensão nacional. Mas mesmo assim, obviamente, temos que ter sempre muito presente a ideia dos próprios contextos, sabendo que há prisões e presídios de alta segurança, há presídios que não têm, de facto, esses níveis de segurança tão elevados e, portanto, todo o exercício de construir um campus virtual para reclusos e para os estabelecimentos prisionais ou os presídios, como vocês quiserem chamar, tem sido um exercício extraordinário, tem sido um desafio imenso e tem, de facto, dado aqui a convicção de que vale a pena continuar a investir na educação e naquilo que possa ser a inclusão social destes apenados e, ao mesmo tempo, da própria inclusão digital. Porque não faz muito sentido nós estarmos constantemente a afirmar que estamos numa realidade de uma sociedade digital e de uma sociedade em rede, e depois criamos, digamos assim, espaços físicos completamente analógicos, completamente distantes desta sociedade, e termos, digamos assim, a utopia de querer que haja uma reintegração social de indivíduos que depois estão sem acesso a esta dimensão digital e que sejam completamente reintegrados na própria realidade. Portanto, aquilo que nós tentamos fazer, e tentamos até do ponto de vista daquilo que é a obrigação da própria universidade, é perceber até que ponto é que nós podemos simular uma realidade de uma universidade virtual para estes estudantes, para que eles continuem a desenvolver processos educativos, para que eles se transformem, para que eles, através da educação, cresçam e, a partir daí, consigam também ter, digamos assim, ao estar mais preparados para conseguirem se reintegrar socialmente, porque estamos, efetivamente, a falar de, por um lado,
de uma plataforma e estamos a falar de respostas formativas a nível de graduação e até pós-graduação, e isso é verdade. Nós, inclusive, temos alguns estudantes presos, reclusos, que estão a frequentar o mestrado, e outros que nós temos uma plataforma de cursos de aprendizagem ao longo da vida, portanto, não conferentes de grau, mas que têm muito a ver com as questões da própria cidadania, com questões de cidadania digital, que lhes conferem competências e alguma literacia digital nesta área. Eu estruturei aqui uma apresentação e, portanto, obviamente, se vocês tiverem questões, e, portanto, não vamos fazer disto uma palestra, vamos fazer disto um diálogo com alguma partilha de algumas ideias que podem ser interessantes até para vocês agregarem àquilo que possa ser os trabalhos que vão desenvolvendo. Portanto, acho que aqui a ideia também é essa, partir um pouco da partilha de experiências. Portanto, se tiverem alguma questão, por mim podem ir interrompendo ou podem colocar mesmo no chat e eu terei todo o gosto em responder-vos. Portanto, estejam à vontade. Eu vou só trazer aqui uma apresentação. Eu nunca trabalhei com a vossa plataforma, mas... Deixa eu te explicar. Embaixo aqui no rodapé... Depois eu estou a ver. Eu tenho receio é que, por exemplo, depende do browser, eu tenho aqui um ou outro vídeo, pode eventualmente não dar. Mas deixa-me só experimentar teste aí, veja. Porque normalmente eu tenho problemas às vezes com algumas plataformas que o Chrome funciona melhor do que o Firefox e eu agora lembrei-me que estou com o Firefox, portanto espero que não dê asneiro. Pronto, então eu estávamos a falar exatamente desta ideia da educação digital, não é? De criar e portanto aqui neste sentido perceber exatamente o que é que se entende por educação digital, não é? Portanto, a ideia da educação digital nesta perspectiva é percebê-la exatamente como uma educação que é enriquecida quer pelas tecnologias digitais, quer pelo sinal digital. E, portanto, aquilo que nós, obviamente, procurámos fazer foi exatamente desenvolver uma plataforma digital, não é? Que, obviamente, através da própria tecnologia e através do sinal digital para a educação e formação de cidadãos reclusos. E, portanto, aqui há alguns pressupostos que eu já vos tinha dito que são fundamentais e, portanto, relativamente àquilo que é e que nós temos essa consciência, não é? Há pouco eu falava naquilo que é uma sociedade em rede e de uma sociedade digital. Obviamente que estas realidades e estes contextos mais específicos relacionados com os presídios, mas não só com os presídios, não é? Nós apercebemos agora com a própria pandemia que esta sociedade não era assim tão digital, pelo menos do ponto de vista da sua globalidade, não é? Porque houve, por exemplo, em Portugal e com certeza no Brasil a mesma coisa. Percebemos que muitas famílias e muitos contextos de zonas mais economicamente mais desfavorecidas não viviam e não vivem numa zona e numa era digital, mas sim numa era analógica ou digital, onde de facto há uns que têm o acesso ao digital e que conseguem desenvolver processos digitais do ponto de vista educativo sem nenhuma dificuldade, e existem outros que de facto tiveram imensa dificuldade e a pandemia neste caso acabou por ainda agudizar mais estes problemas. Mas, e isso eu já tinha há pouco referido, eu acho que é muito importante percebermos efetivamente alguns dos pressupostos que, de certa forma, nos ajudaram a pensar o porquê de nós desenvolvermos um projeto e uma pesquisa desta natureza de educação digital, e aqui sublinho, de educação digital em rede, em espaços prisionais. Portanto, porque, obviamente, e como eu vos tinha referido há pouco, a educação é um direito universal, desempenha um papel crucial no desenvolvimento humano, ajuda o indivíduo a construir a sua personalidade e o seu caráter e, por isso, nós temos que criar aqui condições para qualquer cidadão, independentemente dos crimes que tenham cometido, independentemente da raça, do credo, e, portanto, isso é fundamental. E, obviamente, que nos recorremos, digamos assim, de organismos internacionais, das suas recomendações, sobretudo da própria Unesco e do Conselho da Europa, mais em termos aqui europeus, de que mesmo em situação de reclusão, e, portanto, não sou eu que o afirmo, mas são estes organismos, que os reclusos possuem os mesmos direitos que os outros cidadãos no acesso à educação.
sobretudo porque a educação e formação neste contexto, e como eu também já tinha referido há pouco na minha introdução, tendem a assumir-se como dispositivos promotores de reinserção social e de combate à própria reincidência. Portanto, isso nós também sabemos, através de muitos estudos, que é fundamental promover os processos educativos nestes contextos, sobretudo para diminuir a reincidência e para que a reinserção social seja efetivamente uma realidade. Portanto, esse parece-nos aqui que são dois pressupostos essenciais. E, portanto, um pouco na sequência disto, e, portanto, percebendo efetivamente também qual é a realidade daquilo que é a legislação em Portugal, e, portanto, não sei exatamente o que é que a legislação no Brasil diz a este respeito, mas houve aqui uma preocupação do nosso grupo em perceber exatamente o que é que a legislação dizia a este respeito, e em 2013, e portanto nós, de certa forma, também nos apropriamos daquilo que era o conteúdo dessa lei, percebemos que, através desta lei de 2013, havia o sublinhar daquilo que era a necessidade de promover a frequência pelo recluso de cursos de ensino superior, designadamente através do recurso a meios de ensino à distância. E isto claramente está exposto no artigo 38 e, portanto, isto, de certa forma também, e vejam bem, estamos a falar de uma lei que existe há 8 anos, mas aquilo que nós também verificamos é que existe, de facto, um suporte legal, mas na prática não existia absolutamente nada, e estou-vos a falar, sobretudo, quando este projeto, de certa forma, se iniciou, e estamos a falar mais ou menos há cerca de 5, 6 anos, quando eu fui convidado para ir a um presídio, à Semana da Educação, onde existiam 2 alunos da Universidade Aberta, que representavam quase 50% dos estudantes que existiam em termos nacionais. Portanto, vejam bem, existiam 4 ou 5 alunos em 2015 a frequentar cursos de ensino superior da Universidade Aberta, há 6 anos atrás, e esses 2 alunos e a responsável pela área de educação convidaram-me para ir falar na Semana de Educação. E foi nessa altura que eu me apercebi exatamente das imensas dificuldades que esses 2 alunos do curso de Ciências Sociais tinham no acesso aos próprios recursos. Portanto, eles apenas estudavam através de alguns manuais, alguns livros que existiam, mas não tinham absolutamente contacto nenhum com os professores, faziam apenas exames relativamente àquilo que eram os conteúdos, ou pelo menos os tópicos das disciplinas, e a partir daí acabavam por fazer os exames e, portanto, como vocês devem imaginar, as dificuldades eram imensas, eles não tinham a noção exata daquilo que tinham que estudar e, portanto, era sempre um exercício de adivinhação e de perceber exatamente o que é que poderia aparecer no próprio exame a que eles sujeitavam no final de semestre a cada disciplina. E, portanto, quando eu me apercebi desta situação, percebi também que a própria Universidade Aberta tinha que fazer algo mais para conseguir contrariar esta situação e para conseguir contrariar aquilo que era uma falta de resposta da instituição de ensino à distância do país, da instituição pública que trabalhava na rede, e, portanto, que tínhamos que fazer claramente mais. E percebeu-se até, e depois, obviamente, foram desenvolvidos alguns estudos para perceber e para fazer um pouco um diagnóstico daquilo que se passava, e comprovou-se efetivamente que esta vertente de EAD e de e-learning não se encontrava convenientemente estruturada de forma efetiva e eficiente, ou seja, claramente ineficiente e muito pouco eficaz. Portanto, não conseguia dar uma resposta a este universo, vejam bem, de 4 ou 5 alunos que frequentavam o ensino superior. E, portanto, um pouco neste contexto, e procurando responder a esta dificuldade, a Universidade Aberta e a própria Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais assinaram um protocolo em abril de 2016, portanto, obviamente, depois de eu ter, de certa forma, pressionado um pouco e ter, não tanto pressionado, mas ter alertado um pouco a reitoria da própria universidade para esta situação deficitária de acompanhamento dos estudantes reclusos da própria Universidade Aberta, houve reuniões entre o diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais em Portugal, que, de certa forma, supervisiona todos os estabelecimentos, todos os presídios em Portugal, e o reitor da Universidade Aberta, na altura, em 2016,
exatamente para conversar um pouco e como é que se poderiam criar aqui condições mais adequadas para que alguns estudantes pudessem efetivamente tirar os seus cursos e que pudessem estudar com condições mais próximas, não idênticas, não iguais, mas mais próximas daquilo que era a realidade de pedagógica da própria Universidade Aberta e dos estudantes regulares, digamos assim, da própria universidade. E foi nessa altura, até porque, fruto de conversas preliminares com o reitor da Universidade Aberta, eu fui-lhe falando de algumas experiências que existiam na Europa, nomeadamente aquela que existia em Inglaterra, portanto, no Reino Unido, através da ação da Open University, que tinham criado um campus também virtual para acompanhar os estudantes reclusos das prisões no Reino Unido. E, portanto, nesse sentido, eu fiz, digamos assim, o trabalho de casa, conversei previamente com o reitor acerca da possibilidade de nós termos aqui, talvez, também alguma forma de construir um campus virtual, e foi nessa reunião que, de certa forma, o reitor com o diretor-geral na altura abordou essa situação e alguns meses depois, em abril de 2016, efetivamente, assinava-se um protocolo num presídio no norte do país, portanto no Porto, onde eu resido e onde existe de facto, como a Line dizia, uma delegação da própria Universidade Aberta, um polo, se assim vocês quiserem chamar para perceberem melhor, onde eu assumo também já há algum tempo a direção, desde 2014, e, portanto, houve, digamos assim, uma assinatura simbólica. Houve uma assinatura simbólica dentro de um presídio deste protocolo, e a cláusula mais importante deste protocolo falava exatamente na necessidade e o compromisso de ambas as instituições, e, portanto, aqui uma aliança para conseguir, de certa forma, arranjar condições para que se criasse, não é, e desenvolvesse um campus virtual, e eu aqui faço a transcrição de um campus virtual especificamente concebido para a população reclusa, e este aspecto é muito importante, com acesso seguro e conteúdos específicos para o desenvolvimento de atividades no domínio do ensino e informação em educação à distância e e-learning. Portanto, esta foi, digamos assim, a cláusula que, de certa forma, também despolutou todo o trabalho que foi desenvolvido, e vejam bem, abril de 2016, estamos em maio, não é? Acabou agora o mês de abril, há 5 anos atrás, que, de certa forma, também foi um trabalho moroso, mas eu posso-vos dizer, e poderíamos ter já conseguido avançar mais, de uma forma mais célere, que 5 anos depois nós temos o campus a funcionar, este campus virtual a funcionar em cerca de 20 presídios em Portugal, que, de certa forma, cobrem todos os alunos e todos os estudantes da Universidade Aberta que estão inscritos em cursos da instituição, que neste momento, e não se esqueçam do número que eu assinalei no início, que falei-vos em 4, 5, e neste momento estamos a falar de cerca de 120, 130 estudantes. Não, obviamente, que é o número, para vocês pode não ter muito significado, mas para nós em Portugal, e estamos a falar de ensino superior, não estamos a falar de ensino médio nem fundamental, estamos a falar de 130 indivíduos que estão a frequentar, de cidadãos que estão a frequentar cursos de ensino superior, neste momento, suportado e mediado por um campus virtual, onde eles têm, efetivamente, um acesso seguro aos conteúdos. Não são conteúdos específicos, e isso é que é interessante perceber, que nós conseguimos até uma solução, e eu vou-vos falar um pouco adiante dessa solução. Conseguimos uma solução onde os próprios estudantes estão integrados nas turmas regulares e que fazem parte de uma comunidade virtual de prática, de aprendizagem, onde estão outros estudantes. Obviamente que há aqui especificidades do ponto de vista da sua comunicação. Nós podemos dizer que estes alunos são alunos que fazem parte dessa comunidade, mas não têm voz, porque eles não podem escrever, não podem comunicar, apenas podem ler aquilo que são as intervenções que são colocadas pelos outros colegas nos fóruns, mas não conseguem comunicar, obviamente, por razões, digamos assim, de segurança que foram impostas pela própria Direção-Geral. Portanto, há uma comunicação, ou pelo menos aqui, uma comunicação limitada e, obviamente, que está ligada a esta questão da segurança, que é uma questão fundamental para qualquer
projeto e, portanto, nós passámos aqui por algumas fases. Estamos a falar, como eu vos disse, de 5 anos que passaram, e eu queria também que vocês tivessem noção que isto foi um projeto, e tem sido um projeto muito desafiante, em que há momentos em que avança com mais celeridade e há outros momentos em que, de facto, há uma maior lentidão dos processos, porque temos uma série de burocracias para cumprir. Têm existido mudanças até nas próprias direções, não é? Entretanto, por exemplo, na Universidade Aberta, a reitoria já não é a mesma, já temos uma outra reitora. A Direção-Geral já teve, entretanto, e tem neste momento um novo diretor, já teve um segundo e um terceiro diretor, portanto, eu já conheci 3 diretores gerais que têm sensibilidades diferentes, que acabam por, de certa forma, também, quando se inteiram do processo e do próprio projeto, têm ali um momento em que se inteiram exatamente o que é o projeto e, portanto, obviamente que faz com que as coisas eventualmente se possam atrasar. Eu queria vos mostrar aqui um pequeno vídeo, portanto, se calhar depois nós podemos, de certa forma, também ir fazendo alguns comentários, se vocês quiserem, de ver aqui alguns minutos relativamente, eu tenho aqui só a assinatura do protocolo. Tenho aqui um vídeo dessa assinatura do protocolo e queria-vos mostrar essencialmente aquilo que era a visão dos próprios atores envolvidos em 2016, não é? E, portanto, eu vou-vos mostrar aqui muito rapidamente aquilo que era o testemunho do Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais na altura, para vocês verem qual era a visão que ele tinha e a predisposição que ele tinha, o depoimento do próprio reitor da universidade e os reclusos que, naquela altura, os tais que foram a faísca, que despolutaram este projeto, que de certa forma me sensibilizaram para a necessidade de criar este campus, onde eles de facto também fazem aqui uma intervenção que eu acho que é muito interessante. O vídeo tem, atenção, este vídeo tem 20 e tal minutos, mas eu vou só passar, eu queria ver se passava só aqui 2 ou 3 momentos dos depoimentos para vocês perceberem que efetivamente também normalmente os projetos desta natureza têm sucesso ou não têm sucesso porque depende do grau de envolvimento de todos os atores envolvidos. E aqui é fundamental que todos remem exatamente para o mesmo lado, porque basta haver, digamos assim, alguns destes atores, e falo, por exemplo, em guardas prisionais, ou falo na direção de um presídio que não esteja tão envolvida no projeto e na filosofia daquilo que é a importância da educação, sobretudo a este nível, para que as coisas não corram bem. E, portanto, estes projetos que têm este grau de dificuldade tão elevado do ponto de vista da implementação, como eu costumo dizer, têm tudo para correr mal. E, portanto, a exigência, aquilo que é o envolvimento tem que ser sempre maior, a atenção tem que ser muito elevada, porque quando estamos a falar de questões de segurança, qualquer falha do ponto de vista, por exemplo, do ponto de vista da comunicação, daquilo que é a rede, a utilização de uma internet que possa deixar de ser segura, faz com que, eventualmente, haja logo um travão no próprio projeto. Felizmente, nós temos as coisas têm corrido bem, até porque nós temos tentado dar passos seguros, ou seja, não procuramos acelerar muito porque precisamos sempre de testar e ver como é que as coisas correm. Portanto, este próprio projeto passou por uma fase piloto, passou por uma fase experimental em 3 ou 4 presídios, onde nós controlávamos mais aquilo que era o acesso à tecnologia, aos computadores portáteis e àquilo que era o acesso à rede, para percebermos exatamente como é que nós poderíamos avançar. Portanto, eu queria-vos mostrar exatamente, e vou-vos mostrar aqui um pouco por etapas, e mostrar-vos exatamente quando é que isto começou com a assinatura do protocolo. Este protocolo foi assinado dentro do espaço da biblioteca do presídio, de facto, na cidade do Porto, num presídio que é de alta segurança, e, portanto, que neste momento é o presídio, até pela proximidade e pelo contacto que eu, enquanto coordenador deste projeto, tenho com a direção, é, digamos assim, o nosso exemplo daquilo que pode ser um trabalho a desenvolver num presídio. Dos 120 alunos, mais ou menos, que neste momento estão matriculados e ativos, mais de 20, cerca de 25, 26 alunos são deste presídio, e, portanto, vejam bem a dimensão que tem este presídio. Estamos ali a falar de muitos estudantes do ensino superior, que a priori
não teriam qualquer tipo de oportunidade. Em 2016 seriam os tais dois e de repente agora são uma comunidade virtual, porque há de certa forma aqui um efeito, vamos dizer, de contaminação ou de contágio, não é? Porque eles depois vão formando comunidades que não, são também comunidades de aprendizagem baseadas na realidade física, porque eles depois estudam, digamos assim, uns com os outros, não são apenas estudantes virtuais, eles vão tirando dificuldades uns aos outros e isso também tem sido o segredo de algum sucesso deste mesmo projeto. Lino, diz-me uma coisa, vocês estão a ouvir o vídeo ou está tudo negro? Tá, eu não estou vendo o vídeo correndo. Você já não, eu agora parei, mas estão a ver imagem? Estamos ver, sim. Ok. Portanto, eu vou aqui dando uns saltos, só para ver se apanho exatamente os depoimentos que eu quero, para vocês verem um bocadinho o que é que foi a assinatura deste protocolo. Bem-vindo à Universidade Aberta, a Universidade Pública de Ensino à Distância e Learning. Saiba mais sobre a atividade desta universidade em uab.pt. No programa de hoje, vamos falar de um projeto inclusivo que vai levar a educação à distância e o e-learning aos estabelecimentos prisionais. E vamos saber mais sobre diversidades e interculturalidades em regime de e-learning. Promover a reinserção da população reclusa é um dos objetivos do Estado de Direito e uma missão da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. A qualificação configura-se então de grande importância para apoiar o regresso à vida em sociedade. Foi com satisfação que a notícia do protocolo celebrado com a Universidade Aberta foi recebida. Eu sempre quis ter um curso superior. Sempre foi uma vontade que eu tive, por muitas vicissitudes da vida, pronto, não queriam. Dizer-vos só, eu vou fazendo aqui algumas interrupções. Se repararam naquela mesa, e eu tinha-vos falado desta força coletiva e daquilo que eram os principais atores envolvidos, naquela mesa da assinatura do protocolo, para além do diretor-geral de reinserção, estava também uma secretária de Estado ligada à área da Justiça. Portanto, e se repararem no próprio público, a sala, a biblioteca, esta biblioteca que vocês estão a ver aqui no fundo, estava completamente cheia porque houve, digamos assim, uma movimentação daquilo que foi vários presídios e direções dos presídios do norte do país que estiveram todos presentes para, digamos assim, ouvir um pouco qual era a ideia da construção deste campus virtual. E, portanto, este senhor que aqui aparece era um dos estudantes, o Pedro, um daqueles dois estudantes, e foi este Pedro que, de certa forma, me sensibilizou para a importância daquilo que era a necessidade de criar mais condições para ele poder estudar, para tirar um curso de ensino superior, porque ele tinha essa imensa vontade de, quando acabasse o cumprimento da sua pena, relacionada aqui com a questão do tráfico de drogas, de, digamos assim, ter uma nova oportunidade que não tivesse nada a ver com aquilo que ele tinha cometido enquanto erro e que assumia de uma forma consciente, mas queria, digamos assim, ter um curso que lhe permitisse também depois ser e ter a possibilidade de procurar uma nova profissão. Deixem-me dizer-vos também que o Pedro é um exemplo, claro. O Pedro acabou o curso, já estamos a falar aqui desta assinatura em 2016, ele entretanto acabou o curso e acabou por também ser meu formador. Ele fez também um curso de formação de formadores online e acaba por estar envolvido em processos ele de formador, eventualmente para formar cidadãos que estão reclusos. Portanto, ele aqui funciona, digamos assim, como exemplo daquilo que possa ser um caso em que ele próprio se assume como alguém que se preocupa muito com questões relacionadas com a própria cidadania. Realizei esse sonho, estou a realizá-lo agora. Há males bem por bem. Se calhar ter vindo aqui parar foi esse mal que veio por bem, e ter um curso superior é algo que vai nos permitir ter um futuro melhor. Agora penso que, terminando o curso, vou ter mais abertura no mercado, que é para poder consolidar o meu caminho. Este João Forbes era exatamente, portanto, eles obviamente foram aqui entrevistados porque eram os alunos que na altura estavam, digamos assim, a frequentar cursos de ensino superior, e vejam bem que isto parece-me importante também sublinhar,
em 2016 nós avançamos com estes dois, não é? E, portanto, e neste momento, como eu vos disse, temos 25, 26. O que quer dizer também que estes dois, a partir do momento em que tiveram mais condições, os outros foram vendo que era possível também tirar um curso e foram, por curiosidade inicialmente, até perceber, bom, se o João Forbes e o Pedro conseguem tirar um curso, se calhar não poderá ser assim tão complicado, ou não será assim tão inacessível também tirar um curso do ensino superior. E, portanto, a esse nível, acho que, falando, obviamente, que estamos ainda distante do projeto estar concluído, mas nesta altura em que o campus, e há pouco eu referi exatamente isso, neste momento ele está implementado em cerca de 20 estabelecimentos prisionais. Eu e membros da minha equipa fomos, e eu vou falar disso mais adiante, aos estabelecimentos prisionais em dezembro, em plena pandemia. Portanto, tivemos autorização para ir, digamos assim, entregar os computadores para que, efetivamente, o vírus não impedisse a continuidade dos estudos destes alunos que já estavam, digamos assim, matriculados e que, na maior parte, ainda não existiam nem computadores, nem conectividade. Obviamente que vocês, neste momento, devem estar a perguntar, mas onde é que estão as verbas e os valores e como é que conseguiram comprar e adquirir computadores para estes reclusos e como é que têm conectividade. Portanto, isso teve essencialmente a ver com o financiamento de projetos. Há um financiamento do ponto de vista do Ministério da Justiça, portanto, a Universidade Aberta aqui, de certa forma, não é financiadora, não é? Portanto, é o Ministério da Justiça que tem sob a sua alçada e a Direção-Geral estes cidadãos e, portanto, que procuram criar condições para, e aquilo que fizeram, obviamente, foi a própria Universidade Aberta, através do financiamento que recebeu do Ministério da Justiça, acabou por montar toda a infraestrutura tecnológica, adquirir servidores, adquirir computadores portáteis e, neste momento, ter um contrato com uma operadora também telefónica para assegurar que, durante pelo menos um período de 3, 4 anos, que estes estudantes tenham rede para cumprir os seus cursos conferentes de grau académico. E sublinho este aspecto porque esta é apenas uma dimensão do próprio projeto, é uma dimensão, obviamente, que nós sabemos que está muito focada naquilo que é a realidade portuguesa, mas eu gostaria depois também, numa segunda parte aqui da minha intervenção, de falar-vos mais naquilo que é a possibilidade de nós termos este campus virtual a funcionar na realidade brasileira. E, portanto, nós estamos a falar de cursos de formação, de eventualmente formação profissional, de aprendizagem ao longo da vida, relacionada com áreas, imaginem, da literacia para a saúde, os letramentos, digamos assim, como vocês dizem, ligados à saúde, à cidadania digital, da questão da literacia para o empreendedorismo. Portanto, aqui tendo uma série de ações que, obviamente, são questões e necessidades universais de qualquer cidadão em qualquer parte do mundo. E nós temos aqui a facilidade de falarmos a mesma língua. Portanto, de produzirmos cursos que possam funcionar numa plataforma, num campus desta natureza e que possam também ter apenados que fazem parte da realidade brasileira. E, portanto, eu estava-vos a dizer também no início que isto é possível. Nós já temos uma parceria estabelecida com o Estado do Maranhão, já estamos a pensar noutras parcerias, eventualmente o Rio Grande do Sul, onde isto se pode também desenvolver. Há possibilidade, já houve contactos, inclusive, com responsáveis pela área da justiça no Brasil para vermos a possibilidade de colocar isto a funcionar. Portanto, neste momento, não é uma utopia, começou efetivamente por ser algo muito difícil de concretizar, mas está no ar. E, portanto, eu acho que neste momento, e vocês vão ouvir as palavras, eu queria que vocês ouvissem, porque elas também, de certa forma, deram-me esperança. Obviamente, muitas vezes os políticos têm muita retórica, não é? E sabemos que muitas coisas de que dizem não cumprem, mas as palavras destes dirigentes, digamos assim, políticos em Portugal, desta secretária de Estado que vai aparecer aqui no vídeo e do anterior diretor-geral, deram uma convicção, e obviamente também suportado pelo meu reitor, de que isto poderia ter pernas para andar e que me iriam dar, digamos assim, apoio e constituir-se equipas dentro da Direção-Geral e da Universidade Aberta para concretizar o projeto e a realidade é que isso, de facto, tem acontecido até hoje. A reinserção social dos reclusos contribuem os sistemas de ensino à distância que, por sua vez, implicam o desenvolvimento das tecnologias. Entramos na era digital em termos de ensino universitário.
Este é o diretor-geral que eu gostava a falar e queria que vocês ouvissem com atenção, que ele começa logo por dizer isso, que é uma coisa extraordinária, é que os presídios entraram na era digital. Obviamente que ele aqui estava a dizer de uma forma muito retórica, porque era apenas o colocar, digamos assim, como nós costumamos dizer, do primeiro tijolo, era a inauguração e o desejo num protocolo de o fazer, não é? E, portanto, a primeira opção aqui que se fez foi, por exemplo, nós trabalhávamos offline com uma pen onde a plataforma da Moodle era clonada e nós fazíamos ali um backup daquilo que estava dentro da plataforma e que depois dávamos aos alunos. Portanto, essa foi a nossa solução inicial, onde os alunos depois consultavam os conteúdos que lá estavam, mas que não tinham qualquer atualização daquilo que era feito na plataforma. Mas fazíamos uma espécie de uma clonagem e aquilo já, pelo menos, era um acesso offline que os estudantes tinham. E isto já representava muito mais, porque já implicava que eles tivessem um computador para acederem a isto e que, pelo menos, conseguissem aceder aos PDFs e a todo o material que estivesse lá estático e que pudessem depois imprimir. Portanto, já pelo menos já estávamos, digamos assim, a sair do papel, daquilo que era a realidade apenas do estudar num papel, e já passávamos para o digital. Portanto, ele aqui, quando esta solução foi apresentada nesta sessão por mim, ele assume aqui já que estamos quase a entrar na era digital, obviamente de uma forma ainda muito rudimentar, mas já era esse início. Sistema prisional. E entramos de tal maneira que não apenas estamos hoje aqui a assinar um protocolo com vista a disponibilizar este tipo de formação através do digital, como já estamos a projetar entrar na criação de campos virtuais, eventualmente numa internet, ou seja, o que é importante neste momento é não apenas o que ficou para trás, é o que ficou hoje e é aquilo que se anuncia para o futuro. Portanto, nós anunciamos aqui algo, sabemos que vamos executar. Terá de crescer obrigatoriamente, porque com este tipo de desafio estão criadas as condições para uma acessibilidade em larga escala à educação, à nossa oferta educativa, portanto, àquilo que a Universidade Aberta está neste momento a oferecer. E não só isoladamente a Universidade Aberta, mas também no âmbito do consórcio com a Universidade de Coimbra. Isto significa que, a partir deste momento, a expectativa é que realmente haja um crescimento significativo da população de estudantes, particularmente nesta área. Pela primeira vez, a população reclusa vai ter acesso ao ensino superior sem deslocação do estabelecimento prisional, através de uma plataforma concebida especificamente para este público, que permite a aprendizagem numa sala de aula virtual em modo offline. Esta plataforma, a prática e o modelo a aplicar, estamos, enfim, esse é o nosso desejo, estamos conscientes que será, digamos, o modelo a seguir para aquilo que consideramos neste projeto de reinserção, de inclusão digital, de poder contribuir para uma cidadania mais ativa desta população que, enfim, pelas condições e pelo aquilo que sabemos, não tem acesso, como tem, digamos, a população em geral. Em termos práticos, principalmente esta questão da possibilidade dos alunos poderem, de uma forma mais facilitada, aceder a matérias e acederem a uma formação muito mais completa do que tinha até agora. O Sr. Professor, quando referiu esta plataforma, dizer vamos descomplicar e vamos fazer algo que é, se não podemos estar online, vamos estar offline, mas vamos estar. Isto significa que, por vezes, não precisamos de pretextos para não fazer. Precisamos é ter criatividade para fazer. E, desse ponto de vista, acho que este protocolo mostra bem como se pode fazer com poucos meios, muitas vezes, não precisamos de muita coisa, mas que pode correr extraordinariamente bem. Como, aliás, vimos no próprio depoimento de um dos alunos desta escola. Pronto, este era essencialmente os autores que eu vos queria mostrar, porque e este depoimento final da Secretária de Estado, da doutora Anabela Pedroso, mostra exatamente aquilo que me parece que era fundamental de nós, numa altura em que não tínhamos quase recursos nenhuns, podermos ser criativos e inventar soluções para conseguir ter aqui uma resposta adequada em função daquele contexto, não é? E vocês viram aqui um alinhamento muito do discurso entre um reitor da Universidade Aberta, um vice-reitor da Universidade Aberta, um diretor-geral, uma secretária de Estado
e um diretor do Presídio do Porto, o Dr. Júlio, que também é uma peça fundamental e nuclear para criar condições, para criar espaços escolares onde os próprios depois estudantes possam estudar para além daquilo que é a cela onde eventualmente eles estão confinados e, portanto, que há sempre aqui a necessidade de criar espaços alternativos para a tal comunidade de aprendizagem conseguir desenvolver-se e ampliar-se. Portanto, esta, para mim, foi o despoltar e, de certa forma, uma proximidade que houve entre todos os atores que contribuíram para que, efetivamente, o número que nós temos hoje seja, de facto, muito mais interessante em termos de público. É interessante depois também perceber que, depois de algum caminho que nós fizemos, começaram a surgir algum interesse por parte da comunicação social e dos grandes canais televisivos em Portugal. E aqui houve uma aliança também entre os próprios reclusos e aquilo que era, o que eu percebi que era a necessidade de dar mais visibilidade ao projeto, exatamente para quê? Para conseguirmos ter apoios financeiros, E isso implicava também que eles tivessem que dar um pouco a cara, que eles não tivessem vergonha de, digamos assim, pedir e de dizer que queriam condições para estudar. E foi assim, até, que nós conseguimos depois apoio de alguns mecenas, de uma empresa de telecomunicações e de uma empresa da área informática que ofereceu gratuitamente, portanto, obviamente, ofereceu gratuitamente, é quase um pleonasmo, mas que nos ofereceu computadores para nós, nestes presídios da fase piloto, podermos experimentar se as coisas poderiam correr bem para depois, obviamente, irmos buscar, digamos assim, mais verbas para dar esta amplitude nacional. E isso, de facto, e queria-vos também dizer isso, que foi um pouco o papel dos mídia que nos permitiu, de facto, depois virem uma série de órgãos de comunicação social perguntar como é que nós estávamos a trabalhar e, efetivamente, como é que nós estávamos a desenvolver o projeto. Esta foi logo uma também das iniciais. Esta foi uma das iniciais no canal de maior audiência, mais uma vez também no Porto. E este acho que já o reconhecem. A tecnologia abre-lhes uma porta. O regime de ensino não presencial, mas é extremamente exigente. Um escape para a vida atrás das grades, com esperança na reintegração. No estudo, no mesmo trabalho, não temos essa capacidade de, pelo menos o cérebro, se manter ocupado. Liberdade para pensar. Domingo, no Jornal da Noite. Deixei-vos só dizer-vos mais uma coisa interessante, é que aparecem outra vez ali o João Forbes, e eu obviamente já os conheço, até pelo nome, não pelo número de recluso, como eles são conhecidos nos estabelecimentos prisionais ou nos presídios. Aparece o Pedro, aparece o João e aparece aqui também o Paulo. O Paulo é um aluno, de facto, extraordinário, e aqui, obviamente, pouco eu não posso, e obviamente nós temos que, às vezes, fazer um pouco tábua rasa daquilo que eles cometeram como crimes, portanto, isso pouco me importa. Eu aqui estou preocupado com o cidadão e com aquilo que são as possibilidades de oferecer esta oferta formativa. E este indivíduo estava a tirar o curso de gestão, acho que perceberam que estava ali um livro de finanças, e neste momento ele terminou o curso e está a fazer já um mestrado também em gestão na própria Universidade Aberta. Ele tem uma pena um pouco longa e ele é, digamos assim, o grande angariador de estudantes da Universidade Aberta, porque ele, para além de ser estudante, é, digamos assim, um administrativo. É ele que gera todo o ensino superior dentro do Presídio do Porto. É ele que trata das matrículas dos outros colegas, é ele, digamos assim, que organiza e que informa também quando é que todos têm exames e quando é que têm provas para fazer, é ele que vê todos os processos administrativos dos colegas. Portanto, aqui quase que a Universidade Aberta tem um funcionário dentro do presídio que acaba por organizar tudo e que organiza todo o próprio processo. Agora, já ouvimos falar tanto no campus, não é? E o que é exatamente o campus? O campus não deixa, é um portal que foi desenvolvido, que é este que vocês têm aqui, portanto, depois basta fazerem uma pesquisa na internet, se quiserem procurar, nós denominamos-lo de campus digital educonline@pris, exatamente a ver com esta dimensão da educação online dentro de um estabelecimento prisional ou de uma prisão, portanto, educonline@pris, e ele é constituído, neste momento, por 4 plataformas. Portanto, tem um portal, e vocês, se acederem ao portal, têm ali umas abas e uns separadores sobre o que é que
é o projeto, ou que projetos é que estão a ser desenvolvidos, as reportagens que existem, e os contactos e os membros da equipa que estão envolvidos no projeto. E este campus é constituído por 4 plataformas, não é? Portanto, não é apenas aquela plataforma dos cursos conferentes de grau. Portanto, temos aqui a plataforma do lado esquerdo, a plataforma OnPris, on@pris, depois temos a plataforma de e-learning da Universidade Aberta, a plataforma Aula Aberta e o portal académico da Universidade Aberta. Portanto, aqui 4 plataformas que constituem este campus. A plataforma de e-learning da Universidade Aberta é a plataforma, como vocês devem imaginar, é a plataforma onde estão todos os cursos da Universidade Aberta de licenciatura, mestrado e doutorado. A plataforma OnPris é uma plataforma exclusiva e, portanto, enquanto a outra é para todos os estudantes da Universidade Aberta, estejam em estado de reclusão ou não. A plataforma on@pris é uma plataforma Moodle para cursos apenas para cidadãos reclusos, portanto, aqueles cursos específicos muito direcionados, como eu vos disse, relacionados com as questões da saúde, com a questão do empreendedorismo, com questões de cidadania, portanto, mas muito direcionados para aquilo que são as necessidades e que a própria Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais faz esse diagnóstico e diz-nos que é preciso desenvolver estas formações em alguns presídios. A plataforma Aula Aberta é uma plataforma onde, por exemplo, os futuros ou os potenciais estudantes reclusos podem ir para perceber como é que funciona o modelo e como é que o modelo da Universidade Aberta e como é ser estudante na Universidade Aberta. Portanto, é, digamos assim, quase um ensaio e eles experimentam ser alunos em pequenos cursos, em pequenos módulos de diferentes áreas disciplinares. E o portal académico da Universidade Aberta é um portal que eles têm acesso, onde eles consultam, digamos assim, as notas das disciplinas, aquilo que têm o pagamento ainda de alguma dívida que tenham, de algumas taxas de matrícula ou algo dessa natureza mais administrativa. Portanto, eu tínhamos dito que, de facto, nós passámos aqui por várias etapas. E vejam bem, a assinatura de protocolo em 2016, tivemos ali aquele período de termos a plataforma offline, portanto, eles tinham, digamos assim, a clonagem da plataforma, mas era uma situação muito rudimentar e também muito limitada, e 2 anos depois conseguimos, efetivamente, portanto, menos de 2 anos depois, conseguimos que já tivéssemos este portal estruturado com estas diferentes plataformas e tivéssemos, efetivamente, alguns, digamos assim, apoios financeiros de entidades da sociedade civil que nos permitissem experimentar como é que nós poderíamos trabalhar, porque até aqui tínhamos claramente a limitação de não ter computadores e rede. E conseguimos isso nessa altura, já ter uma solução do ponto de vista da rede, de termos uma operadora a dar-nos gratuitamente durante 1 ano rede para 3 estabelecimentos prisionais, e portanto aqui sublinho 4, 3 masculinos, portanto no Porto, em Passos Ferreira e Val de Sousa, que são, digamos assim, presídios aqui do norte do país, e Santa Cruz do Bispo, feminino, também no norte do país. E, portanto, eles são todos do norte do país. Porquê? Porque eu, estando no norte do país também, estando neste polo do norte, fui eu que fiz uma supervisão direta, digamos assim, muito próxima, para ir acompanhando exatamente como é que isto estava a decorrer e quando era necessário ir diretamente dentro do presídio e ver se havia algum problema com os computadores, ia eu ou alguém da minha equipa também, da área de informática, para perceber exatamente o que é que estava a passar. Portanto, a ideia foi de haver um controlo muito próximo sobre. Depois de termos feito esse piloto que funcionou muito bem, e, portanto, nós depois publicámos uma série de artigos sobre exatamente como isso decorreu. E aparece, isso ainda nem falei, mas aparece esta imagem aqui recorrentemente nos diapositivos deste livro que ainda está no prelo. É, digamos assim, o livro que eu vou e que está para ser publicado, talvez vá sair já nos próximos 2 meses, portanto vai ter uma versão digital e uma versão impressa, exatamente sobre todo este percurso. Aquilo que eu estou aqui a contar um pouco tem todo este percurso do próprio projeto, tem obviamente uma primeira parte mais teórica, conceptual, sobre a importância das tecnologias e daquilo que são os projetos em termos internacionais com tecnologias e com rede, e portanto, digamos assim, o próprio livro que vai agora sair encerra uma fase muito importante que tem exatamente já a ver com o conseguir que o campo exista
e que seja uma realidade. E eu queria vos mostrar também, isto depois, obviamente, se vocês quiserem ver, isto está disponível também na internet, aquilo que foi uma reportagem onde me entrevistaram a mim enquanto coordenador do projeto e a um recluso que estava em liberdade condicional, portanto, estava numa saída precária, portanto, daqueles reclusos que já saem há algum tempo e depois que regressam, e ele vai dar, de facto, dá um testemunho também, ele é aluno também de Ciências Sociais, do curso de Ciências Sociais também da prisão do Porto, e acaba por dar um testemunho muito interessante. E eu queria que vocês só ouvissem também o vídeo promocional, pois quem tiver curiosidade, isto deve ter cerca de 12 a 15 minutos, mas no vídeo promocional ele diz 2 ou 3 coisas também que, de certa forma, constituem a essência do que é este projeto, e penso também que é interessante vocês ouvirem, e, portanto, não é a minha visão apenas que está aqui, não é? Eu poderia estar aqui a colocar e a dizer que o projeto é fantástico e extraordinário, mas é interessante, sobretudo, a ouvir aqueles que estão a sofrer aquilo que é a própria influência do ensino superior e da visão que eles têm relativamente à importância de estudarem no ensino superior, para aqueles que têm dúvidas que às vezes não há nada a fazer para conseguir, entre aspas, recuperar estes cidadãos, e vendo estes exemplos de indivíduos que claramente ficam com a lágrima no olho, vamos dizer assim, ou que saem, digamos assim, diferentes deste processo, e eu tive a felicidade de conhecer, como já perceberam, de conhecer alguns destes indivíduos, de os conhecer no início do processo e de ir acompanhando o seu desenvolvimento e ver que até o próprio pensamento deles, passado 2 ou 3 anos e através daquilo que foi o conhecimento que foram adquirindo no curso, como é que o pensamento deles foi transformando e que a vontade que eles têm de não querer repetir os erros que cometeram. E, portanto, isto obviamente sendo 5, sendo 10, sendo 20, sendo 50, sendo apenas um, não deixa de ser uma vitória, não é? É mais alguém que nós conseguimos, de certa forma, reinserir e conseguimos, de certa forma, recuperar para uma visão diferente sobre a vida e sobre aquilo que é o futuro de cada um. Estou a pagar por ele, mas quando sair, vou ser o algo que fui até aqui. Independentemente dos erros que se cometeram, há um direito, de facto, que é universal, que é o direito à educação. Dentro da Universidade Aberta, eu sinto-me livre. Porque quando estou na sala da Universidade Aberta, é uma sala, num simples portátil, eu esqueço o resto. Eu esqueço as grades, concentro-me nos estudos. Um campus digital ou um campus virtual de educação, de formação, de cidadania e empregabilidade. Eu preferi Ciências Sociais. No final, acho que vou seguir a ação social. Se nós colocamos em situação de reclusão estes indivíduos sem uma ligação qualquer com a própria sociedade, o hiato que eles sentem quando depois voltam outra vez a ser inseridos nessa sociedade é muito pior. É uma vergonha estar em reclusão, sem dúvida. Tenho vergonha. Ainda hoje tenho vergonha. Já vem uma longa data. Mas é um privilégio estar na universidade. É um orgulho. Vejam bem como ele termina, que eu acho que é bastante elucidativo, não é? É uma vergonha estar preso, mas é um orgulho estar na universidade e, portanto, ele diz quando, de certa forma, faz uma imersão naquilo que é o estar no portátil dele a trabalhar e a estudar e a adquirir conhecimento, esquece a realidade que tem à volta da reclusão, da cela, e, portanto, transporta-se para outra realidade. E isso, de facto, é algo extraordinário. Portanto, eu agora iria-vos passar aqui rapidamente esta questão, como eu vos disse. Portanto, a plataforma ou o campus tem 4 plataformas, não é? Esta é a plataforma da Universidade Aberta dos cursos, não é? E, portanto, eles acedem diretamente aqui aos cursos da universidade. Depois, aquela segunda plataforma que eu vos falei, da aula aberta. Portanto, eles aqui, de certa forma, simulam o que é ser estudante na Universidade Aberta. Portanto, experimentam um módulo, experimentam um conteúdo programático do curso de História ou do curso de Gestão ou de qualquer, para ver se gostam. Aqui a questão do portal académico, não é? Portanto, a terceira plataforma. E aqui a quarta plataforma, que é aquela que parece-me que, de facto, tem um potencial imenso para trabalharmos além fronteiras, que tem exatamente a ver com a possibilidade de termos uma plataforma especificamente para a educação e formação de cidadãos reclusos. E eu sublinho novamente esta ideia de uma plataforma apenas para estes reclusos, porque
a outra plataforma de e-learning dos cursos, os próprios estudantes são integrados nas turmas regulares. Aqui não. Aqui constroem-se turmas apenas ou com reclusos de um determinado presídio ou, eventualmente, de diferentes presídios que possam, digamos assim, estar nestes processos formativos. Neste momento, e atenção, estamos com um atraso, sei lá, de 14, 15 meses relativamente àquilo que era a possibilidade de desenvolver estas formações, exatamente por causa da pandemia. A pandemia atrasou este processo de formação, porquê? Porque estas turmas e estes cursos têm uma dimensão também, no início, que foi, digamos assim, desenhada para ser uma formação em blended learning, ou seja, que teria algumas sessões dentro do presídio, dada pelos formadores envolvidos, e depois a outra dimensão na plataforma digital. Portanto, está construído dessa forma para ter residualmente algumas sessões na geografia do presídio, física, e na geografia virtual da plataforma. Portanto, obviamente, neste momento, nós temos temos 4 ou 5 ações de formação desenhadas, elas estão financiadas, estas formações são gratuitas para os reclusos porque está dentro de um projeto também financiado e, neste momento, estamos à espera que a pandemia vá à sua vida e que nos permita recomeçar estes processos formativos de aprendizagem ao longo da vida. Se, por um lado, os nossos alunos que frequentam o curso de ensino superior continuam ativos, estes que estão à espera destes cursos que vão funcionar em alguns presídios ainda estão, digamos assim, em pause. O que quer dizer também que esta relação com a realidade do Brasil também está em pausa. Portanto, nós também iríamos começar, já estávamos muito avançados, eu próprio lembro-me perfeitamente, estaria em abril de 2020 no Maranhão a tratar destes assuntos, mas obviamente, como vocês sabem, e eu estava em março de 2020 no Rio Grande do Sul e vim-me embora de repente, sabendo que depois teria uma viagem outra vez para ir ao Maranhão para tratar destas questões, a São Luís. Acabei por não o fazer, ainda até hoje, como vocês devem imaginar, não o fiz e, portanto, estamos aqui em stand-by deste projeto num lado, no outro, no Rio Grande do Sul também é outra possibilidade. Estamos aqui a abrir, digamos assim, um leque de possibilidades e, portanto, neste momento estamos, digamos assim, nesta fase ainda inicial. Já estaríamos com 14, se calhar, meses de projeto relativos a isto que, por um lado, tem o objetivo de promover a inclusão digital, por outro lado, capacitar os reclusos para o empreendedorismo e para estas questões relacionadas com a inclusão social e para o desenvolvimento de projetos de educação e formação que promovam a cidadania ativa e cidadania digital. Portanto, esta plataforma, esta tal, digamos assim, de aprendizagem ao longo da vida, está muito direcionada para estes objetivos. Temos outros projetos, portanto, obviamente nós dividimos isto em alguns projetos, portanto, este é o projeto estruturante e fundamental, que era a questão do criar e desenvolver o portal, o campus digital. Este foi, digamos assim, vou dizer, enquanto coordenador, que este foi o desafio número 1, construir esse campus, que depois sustenta os outros projetos todos, porque obviamente aí temos uma plataforma que permite agilizar os outros projetos. Tivemos este também este sim foi numa realidade muito blended learning do cinema como estratégia para o desenvolvimento de competências cognitivas e sociais. Portanto, este foi um projeto também muito interessante que funcionou teve já 3 edições nos estabelecimentos do Norte, onde nós visualizamos os filmes, quer em plataforma, quer dentro de um espaço da biblioteca do presídio, e que depois temos uma discussão sobre aquele filme. Portanto, filmes muito relacionados com questões direcionadas para a cidadania, para as questões ambientais, para as questões do racismo, para todo aquilo que possa ser, muitas vezes, preconceitos religiosos, portanto, todas estas dimensões da cidadania, em que muitos destes reclusos, de certa forma, têm déficits, não é? Senão não estariam presos, e foi muito interessante perceber como é que se foi construindo também aqui algum conhecimento acerca desta área. Outro projeto também liderado por uma colega minha que está muito associada a esta dimensão das masculinidades e sexualidades em contexto prisional. É muito interessante, obviamente, depois discutir estas questões das sexualidades, quer com reclusas, quer com reclusos, e, portanto, também tem sido um desafio para ela este projeto. E, portanto, aquilo que aconteceu e que tem acontecido, e agora os desenvolvimentos do próprio campus que eu estava a dizer, é que depois deste projeto e deste teste piloto
que começou em 18 e teve duração de 1 ano, foi feito um balanço, foi entregue um relatório à Direção-Geral e conseguimos, de facto, ter resultados muito positivos e em 17 de junho de 2019, vejam bem, portanto, passado 1 ano e pouco, conseguimos mais uma assinatura de um protocolo, de um protocolo, ou melhor, de um contrato de financiamento para operacionalizar já este campus virtual para o país inteiro, inclusive, e a Aline esteve lá também em 2020, nos Açores, onde nós também conseguimos efetivamente, nas ilhas, nas regiões autónomas de Portugal, que é um sítio obviamente muito bonito, que obviamente conseguíssemos ter, não apenas no continente, mas também já tivéssemos nos Açores a possibilidade de ter este mesmo campus, e aí sim, como nós tínhamos um financiamento próprio da Direção Regional de Ciência e Tecnologia daquela zona, estamos também a criar, e neste momento estamos também em pausa por causa da pandemia, laboratórios digitais de aprendizagem, ou seja, para indivíduos que não estão presos, mas estão em regime de liberdade condicional, portanto, que estão numa situação em que podem ser presos outra vez, mas que podem fazer formação no exterior da prisão ou do presídio e, portanto, onde se cria um espaço onde estão computadores portáteis, onde eles eventualmente podem frequentar estas formações. De registar também que nós temos em Portugal uma iniciativa que se chama Encode 2030, que é uma iniciativa direcionada para as competências digitais de todos os cidadãos, e nós concorremos, digamos assim, ao eixo 1 da inclusão para conseguirmos ter uma coisa que se chama o selo Encode. E, portanto, esta iniciativa do Encode, relacionada com as competências digitais em Portugal, obviamente que abrange, e por exemplo agora nesta fase da pandemia, para todas as escolas foi fundamental esta área de educação e os 400 milhões de euros que vão ser investidos na escola digital e neste plano da ação para a transição digital onde eu estou envolvido também, o Encode é fundamental até do ponto de vista daquilo que é o investimento a nível nacional e a nível europeu, com o digital na área da educação. Nós nesta altura, nesta fase em 2019 também, concorremos para o eixo da inclusão e conseguimos ter uma coisa que eu gostava de dizer, que era o selo Encode, ou seja, o nosso campus e as nossas ações de formação, digamos assim, têm um carimbo que atesta que as nossas formações estão direcionadas para o desenvolvimento das competências digitais. Portanto, isto também pode ser uma mais-valia, quer do ponto de vista nacional, quer internacional, havendo digamos assim, um selo de garantia de qualidade do Ministério daquilo que é o governo português para estas ações que têm, digamos assim, esta matriz das competências digitais. Para vocês terem noção quais são as tais 5 formações que neste momento têm o selo Encode, as tais ações de capacitação na modalidade Blended Learning, tanto como uma componente na Geografia Física e depois na nossa plataforma on@pris. Portanto, a primeira, cidadania ativa e participação, literacia financeira e empreendedorismo, literacia para a saúde, competências para a comunicação e a relação humana, que são fundamentais também para esta população, e competência e cidadania digital. Portanto, estas são as 5 ações que, digamos assim, estão construídas como ações de 50 horas de tempo estimado de trabalho, cerca de 8 semanas de formação, que podem ser desenvolvidas em qualquer presídio com este apoio. E, portanto, eu obviamente aqui nós temos o desenho da sinopse de todas estas ações, portanto, obviamente, estas questões da literacia para a saúde, como nós sabemos, são fundamentais, não é? Questões das drogas, as questões daquilo que é o vício, portanto, e isto tem essencialmente a ver com o melhor conhecimento desta questão da própria literacia da saúde, portanto, depois, obviamente, nós temos formadores específicos para cada área e trabalha-se muito a questão da literacia para a saúde, a promoção da saúde e estilos de vida saudáveis, de fontes de informação em saúde. Portanto, como vocês veem, aqui uma série de conteúdos que nos parecem e as competências que são desenvolvidas fundamentais para esta população. Portanto, aqui o que nós fazemos é um diagnóstico de saber quais são os presídios onde isto pode funcionar, com turmas de 20 a 25 formandos, de uma forma gratuita eles terem acesso a estas formações. Portanto, essencialmente, e eu queria obviamente agradecer-vos pela vossa atenção, em termos muito gerais, e há muito para dizer, não é? Eu fiz-vos aqui um retrato de 5 anos daquilo que é o próprio projeto, haveria ainda muito a dizer, e agora estou aqui um pouco disponível
para todas as vossas questões. Obrigado, Antônio, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu acho essa investigação que vocês fazem é extremamente rica, né? Não é só uma investigação, mas é uma intervenção pedagógica extremamente importante. Eu, antes de interagir com você sobre esse projeto, eu não conhecia nenhuma experiência assim próxima. Quer dizer, vejo na TV, mas nunca tinha visto nada próximo, né? Então, parabéns pelo trabalho, eu acho muito rico. Nós temos 3 perguntas, tá? Que eu vou passar para você. Danilo pediu para eu ler porque ele está sem microfone, mas Marcinho e o Elber, eles estão em microfone e eles vão ler. Então, eu vou começar com a de Danilo. Danilo, ele é da área de física, ele dá aula numa universidade estadual lá no Paraná, mas ele é daqui da Bahia. Ele está fazendo o pós-doc com supervisão da Ana Mariana, aí de Coimbra, e ele, além de desenvolver jogos, né, ele também interage com os jogos na sala de aula no ensino das engenharias, e atualmente das licenciaturas também. Então, faço esse breve contexto só para você saber quem é Danilo. Então, Danilo perguntou o seguinte, ele diz assim, eu fiquei curioso sobre a funcionalidade do projeto. Eles utilizam computador em salas especiais? Peraí que subiu aqui. Eles utilizam os computadores em salas especiais de presídio, eles gravam vídeos, como interagem, mesmo sem falar, e por quanto tempo com os outros? Como os outros presidiários os tratam? Como é a realidade desses presídios? Superlotação, violência? Estou pensando como seria possível no Brasil. Bom, isso é uma série de questões, não é? Portanto, aqui tem a ver com a questão organizacional dentro de cada presídio, com aquilo que eu vos disse, daquilo que são presídios de alta segurança, presídios para jovens e adultos, presídios onde são crimes, digamos assim, financeiros, onde estão políticos corruptos, onde estão polícias corruptos. Portanto, há uma série de tipologias de presídios, como vocês devem imaginar, e há, de facto, possibilidade de fazer a análise. E aquilo que foi feito também é sempre perceber com a Direção-Geral onde é possível, de facto, nós termos o campus a funcionar e que tipo de reclusos nós ali temos e que tipologia de crimes é que nós estamos a falar, não é? Portanto, há aqui situações muito específicas, não estamos a falar da universalização do campus, nem queremos, como nós sabemos que há presídios aqui em Portugal que não há condições para instalar o campus. Portanto, isso é mais do que evidente. Até porque nós temos um problema logo, às vezes, com a questão da internet. É que os presídios são tão antigos, alguns, com paredes tão grossas, que quando nós temos o router lá dentro, nem sequer têm acesso quase à rede. Portanto, há sítios muito específicos dentro do presídio em que eles não têm acesso à rede, e, portanto, tem que se criar sempre ali, às vezes, algum espaço onde o próprio router consiga ter o mínimo de rede possível. Eu não vos vou conseguir responder exatamente, e eu estive a ver aqui algumas das perguntas, do ponto de vista informático, eu não vos consigo responder exatamente quais são as soluções que foram adotadas para conseguirmos ter ali alguma segurança do ponto de vista informático. Agora, o que eu vos posso dizer é que todo o acesso a tudo aquilo que é a navegação destes reclusos, nós temos a tal, digamos assim, um conceito de intranet em que os computadores apenas têm acesso ao link da Universidade Aberta, ao link do portal e aos links que dão acesso às 4 plataformas. Portanto, digamos assim que eles têm apenas acesso àqueles links e, portanto, há um controlo, quer da parte da operadora de telecomunicações, quer da parte da própria operadora de telecomunicações que bloqueia do ponto de vista em que eles tentam meter outros sites e não conseguem ter acesso a nada, portanto o router tem já ali alguns bloqueios e o próprio computador também não permite, através dos IPs, de saber exatamente aquilo que eles estão a tentar visualizar. Não quer dizer com isto que eles eventualmente, experts na área de informática, não possam aqui furar, digamos assim, vocês sabem isso melhor do que eu, alguns que são da área, de furar aqui o sistema. Portanto, na áreas de informática, para mim, nunca há impossíveis, não é? E, portanto, senão não teríamos aí hackers tão sofisticados. Portanto, nós temos, obviamente, sempre esses receios. Aquilo que nós fazemos é uma monitorização constante de todos os movimentos destes reclusos e a partir do momento em que há ali alguma tentativa de entrar noutro site, nós detectamos logo e, portanto, tentamos ver o que é que se passou. Agora, também vos posso dizer que eles não precisam destes computadores
para andar nessas situações, porque eles conseguem ter celulares lá dentro e conseguem ter acessos com o exterior que nada tem a ver com os computadores da Universidade Aberta. E o que eu vos posso também dizer é que estes reclusos que vão para estudar no ensino superior são pessoas que não têm vontade, a maioria deles, ou pelo menos todos os exemplos que eu vi até hoje, não têm vontade de furar o sistema, porque eles sabem que se furarem o sistema vão perder acesso ao seu curso de ensino superior. Portanto, estão, como eu costumo dizer, dar um tiro nos pés, nos próprios pés. Aquilo é criado para eles, aquilo é uma solução para eles estudarem, e se eles, por alguma razão, tentam furar o sistema, são eles que são penalizados e os computadores vão desaparecer daquele presídio e aquele recluso deixa de ter acesso àquela informação específica de uma universidade. E, portanto, estamos a falar numa filosofia de controlo de informação apenas direcionada para aqueles conteúdos. Portanto, a partir do momento em que eles tentam, de certa forma, contornar o sistema, são logo penalizados. Portanto, nós já tivemos, obviamente, aqui tentativas e, portanto, os nossos informáticos percebem logo que houve ali tentativa de mexer em algumas áreas do computador que eles não deviam. Não é? Portanto, aquilo que se lá coloca são os softwares básicos e, obviamente, eles têm muitas dificuldades em termos de eventualmente sair dali. Podem até sair, mas nós detectamos logo e, portanto, conseguimos logo perceber. Mas essa não tem sido uma preocupação. Eles têm celulares, eles têm números de telefone lá dentro, nós sabemos que há formas de contornar isso, portanto, não é ali um portátil que está muito controlado que eles vão fazer o que quer que seja. Eles preferem estar nos celulares deles, que têm, digamos assim, são invisíveis, muitos nem sabem que existem, do que propriamente aqueles computadores que estão a ser constantemente monitorizados. Depois têm também um problema, é que os colegas, se veem também que alguém está a furar o esquema, eles também vão dizer que houve ali a tentativa de fazer alguma coisa no computador que é deles, porque não há um computador para cada um. Há um computador, por exemplo, imaginem, em sítios, por exemplo, no Porto, onde estamos a falar de 25 alunos, há 7 ou 8 computadores numa sala. Portanto, não há um computador portátil para cada recluso. Há um computador que servem para 3 ou 4 e, obviamente, que se um começa a fazer asneira no computador que é da comunidade, os outros começam a ficar irritados com a situação e não querem perder. Portanto, esta situação também defende a organização da forma como nós temos isto estruturado. E, portanto, a esse nível, as coisas têm funcionado bastante bem e não temos tido problemas do ponto de vista dessa comunicação. Obviamente, e isso é uma limitação forte, era uma das questões, não é? Eles não comunicam com os outros colegas que não são reclusos. O que nós conseguimos é a única situação que eu conheço, posso estar eventualmente a não dizer verdade, porque não conheço tudo, não é? Mas do que eu conheço, não existe nenhuma solução no mundo, em nenhum estabelecimento, em nenhum país, em que os estudantes reclusos estejam no mesmo espaço, dentro da mesma plataforma, com os estudantes regulares. E, portanto, cria-se sempre uma plataforma, uma espécie também de uma plataforma clonada, onde colocam os alunos reclusos a frequentar essa plataforma. Não inseridos nas turmas normais com um número de estudante normal. Eles têm apenas uma sigla que para os nossos serviços académicos e para os professores os identificarem como alunos de acesso especial. Não é como reclusos. São alunos que têm limitações no acesso a todos os conteúdos. Que é para os professores saberem, por exemplo, que se tiver lá um código embebido de um vídeo ou de um recurso que remeta para um link externo, estes estudantes não vão conseguir ter acesso. Porque só conseguem ir para e-learning ou ab.pt e para dentro daquela plataforma. O resto, se metem este vídeo embebido, como eu fiz agora aqui nesta minha apresentação, para um canal do YouTube, aquilo patina e não vai para lado nenhum e, portanto, os alunos não têm acesso, por um lado, a todos os conteúdos, não há uma navegação livre e os nossos professores são avisados de que estes estudantes só têm acesso a conteúdos que estão fechados dentro da plataforma e, por outro lado, também sabem que eles não conseguem comunicar nos fóruns, nem conseguem comunicar, digamos assim, com os outros estudantes. Portanto, há aqui uma limitação do ponto de vista da comunicação que até agora não conseguimos ultrapassar e, portanto, que não podemos estar também a exigir porque não queremos colocar em risco, não é, o próprio projeto. Portanto, isto é muito melhor, e isto para mim é uma convicção, é muito melhor do que não ter absolutamente nada. E, portanto, não queremos correr o risco de perder o que temos por sermos demasiado ambiciosos, não é? Portanto, temos sempre aqui que ter consciência que não podemos ir muito além e, portanto, isto que eu estou a dizer é um orgulho. De facto, nem Open University em Inglaterra, nem o NED em Espanha, nem países do norte da Europa fizeram o que nós fizemos de integrar alunos reclusos dentro de uma turma de alunos regulares.
saíram do gueto digital e estão lá ao lado. Não falam, não é? São mudos. Têm quase... Mas podem ler e podem ver o que é que lá está. Portanto, há uma discussão em que os outros colegas regulares têm dúvidas, eles estão a ver, podem ser as mesmas dúvidas que eles tenham. E, portanto, o estar lá, nem que seja passivamente desta forma, implica leitura, implica visualização, o que é bom para eles. Outra coisa seria estarem apenas a ter acesso aos PDFs, aos conteúdos e não comunicarem com ninguém. Portanto, aqui há interação com os conteúdos fechados dentro da plataforma e há uma interação, digamos assim, limitada do ponto de vista daquilo que é visualização de fóruns e de espaços de comunicação dos outros estudantes regulares dentro desta plataforma de cursos de ensino superior. Repito, até porque o projeto tem estas duas dimensões. Por um lado, os cursos conferentes de grau académico, ensino superior, e os tais não conferentes relacionados mais com a formação profissional, que é a tal segunda plataforma Moodle, esta sim, apenas para reclusos, e aqui sim que pode dar uma amplitude, quer para trabalhar em presídios do Brasil, quer para trabalhar em presídios africanos, em presídios de outros países, obviamente que teria que se mudar a língua, mas que temos aqui a possibilidade de desenvolver, por exemplo, projetos de formação onde existe esta comunicação entre países, onde se cria uma turma e que se utilizem as infraestruturas tecnológicas da aberta ou da rede, eventualmente, daquilo que possa ser esta plataforma que está desenhada desta forma. Obviamente, do outro lado, é preciso ter portáteis e ter rede, não é? Portanto, obviamente, que depois nós não conseguimos ter isso para aí, digamos, ir para o outro lado, mas isso já será a responsabilidade de quem recebe e não de quem emite. Antônio, obrigado. Sei que seu tempo está restrito. Vou lhe dar as duas perguntas seguintes e aí você tenta responder as duas. Uma é de Marcinho. O Marcinho, como ele falei, ele é professor lá da Universidade Federal de São João del Rei, lá em Minas Gerais. O Marcinho não quer falar, para vermos também uma voz, não? Então, professor Antônio, bom dia, pessoal. Bom dia. A gente poder dialogar, né? Fico feliz aqui por esse momento. Parabéns, professor Antônio, né, pela iniciativa que vocês tiveram aí. Eu acho isso muito legal, porque amplia, né, a rede que é possível a partir das tecnologias, né? E algo que me pareceu interessante, talvez você não tenha essa informação, mas como a gente tem estudado a presença dessas plataformas, exatamente os bastidores que aparecem, né, nesse fazer novo de vocês, né? O que eu estou chamando aqui de bastidores, né? Nós sabemos que essas plataformas, elas, além de veicularem, né, o conteúdo, promover, né, o acesso a esse conteúdo, quando o usuário interage nesses espaços, ele promove, né, a geração de rastros, né? E isso, obviamente, é algo que é típico do digital. Nós não temos como fugir disso, né? Ele tem um cadastro, ele tem as ações que estão ali, e dentro do contexto que você apresentou, né, e de ser pessoas que estão em reclusão, né, de privação de liberdade, esses rastros podem assumir um contorno, né, de vigilância. Né, eu acredito que não seja a proposta do projeto, né? Então, eu gostaria que tivesse um pouco da sua parte, se fosse possível, algum esclarecimento acerca desse contorno, né? E se esses rastros, né, também podem ser utilizados pedagogicamente, obviamente, para repensar, inclusive, a postura desse discente, né, a postura do próprio curso em si, enfim, a partir dos rastros, né, como é que esse fenômeno pode ser produzido de uma outra maneira e em que circunstâncias esses rastros não podem ser também utilizados. Marcinho, é já um convite que fica aí para si, de eventualmente de pensar nisso e integrar-se no nosso projeto, de pensar como é que isso pode ser feito. Até porque, é assim, nós temos tido sempre essa preocupação do rastro, sobretudo a nível das questões de segurança, não é? Portanto, há sempre aqui uma preocupação e isto funciona. As plataformas atualmente é quase como os panópticos digitais do Benta, não é? A filosofia do panóptico era do controle absoluto sobre o recluso, tendo um ponto central onde conseguissem controlar todas as celas, não é? Naquela arquitetura do panóptico. E aqui o que nós estamos a viver atualmente, até com esta questão do digital, é que nós conseguimos efetivamente criar aqui quase um panóptico digital e isto é uma forma até de os assustar aqueles que eventualmente não são tão bons do ponto de vista informático, de eles não pensarem que estão ali a navegar ou a circular e que não há, digamos assim, um controle absoluto sobre todos os seus movimentos e sobre todos os sites e sobre todas as interações que criam com, por exemplo, conseguiu efetivamente conseguir comunicar. E conseguiu comunicar, Marcinho, obviamente, com uma menina da turma.
de uma não reclusa. E, obviamente, que ele tinha ali uma intenção mais do ponto de vista emocional, não tinha nada a ver com conhecimento. Ela lá viu a fotografia na plataforma e conseguiu arranjar ali uma forma de contornar. Porquê? Porque ele estava inscrito também numa disciplina que não era a disciplina, era a coordenação do curso. Ou seja, nós esquecemos-nos de bloquear durante o piloto, de bloquear a coordenação do curso para estes estudantes reclusos. E ele lá foi e percebeu que podia comunicar. Obviamente que foi logo detectado, a aluna disse que estava aqui alguém a comunicar com ela e obviamente nós também percebemos que ele conseguiu ir por aquele lado. Portanto, era isso que eu estava a dizer. O que nós temos a preocupação é estar constantemente a monitorizar estas situações para que não haja aqui a criação, obviamente, de uma fuga da prisão, ou arranjar aqui um esquema para criar uma bomba para explodir com alguma coisa. Obviamente nós estamos atentos a isso. Mas se, por exemplo, eu até já disse que eventualmente eles comunicarem publicamente dentro de um fórum, poderá não ser muito grave. Porque se eles estiverem num fórum, o fórum é público por natureza, não é? Só na Moodle os fóruns são públicos. Se eles lá colocarem a dizer que vou fazer uma bomba ou estou a tentar escapar por aqui, está ali publicamente, quer dizer, toda a gente está a ver, os colegas estão a ver, os professores estão a ver. O mais grave é mensagens privadas dentro do sistema, não é? Que eles aí é que poderiam eventualmente articular alguma coisa sem perceber. Agora, num fórum público nem vejo problema nenhum. Com certeza ele até pode lá ir participar e falar sobre a educação de adultos ou o que ele tiver lá a discutir. Nada de grave. Portanto, a esse nível, nós não pensamos desse ponto de vista da pesquisa, mas mais sobre do ponto de vista sempre que é uma das nossas preocupações, que é o máximo de segurança possível. Não estamos a falar dos impossíveis, sabemos que vai haver aqui alguns artistas, entre aspas, que vão conseguir eventualmente fazer algo que nós não queremos, mas dentro daquilo que é possível, e esse é o compromisso que nós temos de ambas as instituições, onde temos uma relação próxima e as coisas estão a correr bem, de que estarmos muito atentos a qualquer movimento, a qualquer tentativa de tentativa de circulação para além daquilo que é o permitido. Por exemplo, ainda agora tivemos num presídio aqui do Norte, alguém andou a mexer no computador, alguém tentou fazer alguma coisa no sistema e aquilo não está a funcionar. O computador já não está a funcionar. Portanto, obviamente, o que é que aconteceu? Por um lado, obrigou-nos a lá ir ver o que é que aconteceu. E por outro lado, os colegas reclusos ficaram muito chateados porque só tinham 3 computadores e de repente um artista decidiu andar a brincar e ficaram sem um. O que quer dizer que o tempo de consulta diminuiu e estão ali chateados uns com os outros por causa do estudo. Isto é ótimo, não é? Portanto, era o que eu estava a dizer. São eles próprios que dizem, pá, não me faças asneira, que eu preciso do computador para estudar. Portanto, eles próprios depois estão ali a dizer, pá, estes computadores são sagrados, ninguém toca aqui. E aquilo que se cria, isso aí, atenção, isso dá para outro estudo. A relação estes estudantes reclusos, alguns até me dizem que são os doutores, porque depois os outros reclusos gozam com eles, entre aspas, que há aqueles que vão para o desporto, não é? Que estão no ginásio, estão na malhação, a levantar sempre cheio, e estes não, estes são os senhores doutores que vão estudar e que têm a mania que são mais inteligentes que os outros. Portanto, cria-se ali uma situação diferente, mas até de algum respeito por aqueles que são os intelectualoides, às vezes pode ser depreciativo ou não, mas começa a haver algum respeito intelectual por aqueles que estão envolvidos neste processo que, obviamente, depois, por exemplo, no Porto, que eu conheço muito bem a realidade, é aquele efeito contágio. Olha, se o Paulo consegue, pá, eu também vou tirar um curso, também vou experimentar e se calhar também consigo. No início, se calhar até pode ir por brincadeira para experimentar e depois começa a achar que a coisa acaba por funcionar bastante bem. Portanto, há aqui uma série ainda de possibilidades e tudo isto, atenção, isto é um microcosmo extraordinário para desenvolvermos estudos. Não, é como a Aline dizia, isto claramente é um projeto de ação e de intervenção, não é? Não é às vezes tanto, mas claramente tem aqui uma dimensão de projetos também científicos que se podem desenvolver extraordinário porque temos ali um microcosmos onde se pode desenvolver aqui estudos e tem a ver essencialmente com aquilo que é o nosso ângulo e a nossa perspectiva de análise. Portanto, a esse nível tem sido muito interessante. Obviamente que a minha preocupação tem essencialmente a ver mais com o criar e desenvolver e dar sustentabilidade ao próprio projeto. Depois tenho outra aqui dimensão do próprio cinema enquanto recurso pedagógico, enquanto, digamos assim, também para desenvolver construtos psicológicos que me têm interessado a mim particularmente, mas há aqui, de facto, áreas que se podem explorar imenso, até do ponto de vista depois daquilo que é o impacto, não é? Neste momento eu não tenho a noção do impacto, não sei o que é que o Pedro, o Forbes, o que é que lhes aconteceu agora que tiraram o curso,
se eles já estão reinseridos, estão a exercer na área que tiraram o curso, ainda não tenho noção. Vocês perguntam, destes 100 e tal, neste momento estão todos envolvidos ainda em processos. Não sei, por exemplo, é muito fácil inscreverem-se e depois desistirem. Porquê? Porque as dificuldades continuam a ser imensas, porque depois não têm dinheiro para pagar as taxas. Aqui em Portugal não é gratuito o ensino superior. Eventualmente, se eles não tiverem rendimentos financeiros, podem ter uma espécie de uma isenção do pagamento das taxas, mas se não tiverem sucesso escolar, se reprovarem numa ou 50% das disciplinas, perdem a isenção. Perdendo a isenção, ficam pelo caminho porque depois não têm dinheiro, não têm apoio familiar. Portanto, há aqui uma série de obstáculos muito complicados. Portanto, este número nunca vai ser muito elevado. Para já porque os níveis de literacia são baixos, não é? Nós sabemos que os reclusos, aí no Brasil é a mesma coisa, os níveis de alfabetização destes reclusos não são assim tão elevados, não é? Portanto, a nível do ensino superior, as ambições não são muito grandes. E depois há pelo menos esta ideia de termos aqui esta formação para a aprendizagem ao longo da vida, para dar mais competências digitais, que pode ser a outra dimensão muito interessante e que tem tido, de facto, aqui alguma, digamos assim, receptividade até por parte do Brasil, da possibilidade de nós estabelecermos aqui pontos e de conseguirmos, através do sinal digital, proximidades para um projeto que pode não ter fronteiras. Isso nós já sabemos que as plataformas, não é, dão-nos essa possibilidade de atuar além fronteiras, que não estamos, digamos assim, limitados por aí. Portanto, é como eu costumo dizer, seja 1 ou seja 1000, a gente vai lá na mesma, desde que seja um ser humano vivo, a gente vai lá, se o transformarmos, ótimo, não é? Portanto, às vezes não é só a quantidade que interessa, é também a qualidade e aquilo que nós não podemos estar a reduzir sempre os humanos a números, não é? É o que eu costumo dizer. Isso é para os guardas prisionais, que o tratam por o número 365, número 367, eu faço questão de saber o nome deles. Não faço questão de saber o que é que eles fizeram, mas faço questão de os tratar pelo nome, não é? Não estou a falar para o número 367. E, portanto, aí nós temos que, de facto, ter esta visão muito humanista, não é? E de perceber, efetivamente, que não devemos metê-los num gueto e matá-los. Portanto, se fosse para fazer isso, se calhar era mais fácil logo a ir por aí, não é? Portanto, eu sei que é muito complicado, há aí muitos presídios no Brasil muito complicados, aqui também há, mas num número muito menor, não é? Nem quero comparar o nível de apenados que existem aí. A nossa realidade prisional é cerca de 10 mil, 11 mil reclusos, em termos nacionais. Portanto, isso para vocês é apenas assim um númerozinho pequenino, nem faço a mínima ideia neste momento quantos é que vocês têm, mas deve ser um número assustador e de crimes muito duros, não é? E, portanto, aqui a situação não é comparável, mas não quero dizer com isto que não haja, digamos assim, presídios onde eventualmente se possa desenvolver este tipo de projetos, não é? Portanto, isso é, como eu disse no início, é contexto a contexto, tem que ser a análise feita em contexto. E, portanto, se calhar para uns isto não tem sentido, para outros pode ter todo o sentido e, portanto, estamos cá enquanto cientistas, enquanto professores, enquanto alguém que se preocupa de facto com levar a educação a todo lado, de dar essas respostas em projetos desta natureza que eu acho que são claramente disruptivos. E digo já que de facto é preciso ser resiliente e não ter medo, sobretudo não ter medo, porque ir lá dentro de um presídio, cheirar os reclusos, estar em contacto com eles, estar dentro ali do mesmo espaço com eles, passar nos corredores e estar às vezes sozinho com eles tem sido uma coisa de facto que já, para mim, já me desconstruiu aquela realidade de alguns presídios brasileiros e americanos que nós vemos muito em Hollywood e que vemos cá aqui presídios em Portugal que não tem nada a ver com isso, quer dizer, é uma questão de ter noção, que é o que eu costumo fazer esse exercício, é que qualquer um de nós pode ir parar um presídio, qualquer um de nós pode beber demais, ser apanhado com álcool ou um homicídio involuntário e vai lá parar e passa a ser um recluso normal. Eu já tive 2 ou 3 que são situações dessas e que nós sabemos que cada um de nós pode ser um potencial recluso. Basta estar vivo para ir para dentro de um presídio. Mesmo que se atropele alguém numa passadeira e que seja um homicídio involuntário, pode correr mal. Portanto, nem às vezes nós não controlamos tudo, não é? Portanto, convém de facto ter atenção a estas situações e não achar que os presídios é só para os marginais e, portanto, nós nunca lá vamos parar. Tenham cuidado com essas afirmações. Antônio, querido, tem só uma pergunta da minha querida Bia, que é me orientando. Ela gostaria de saber se os alunos da Universidade Aberta, que não estão em estado de privação de liberdade, atuam nesse projeto como monitores ou em outros níveis. Não, ainda não. A nossa ideia é que o que acontece é que alguns deles, monitores, o conceito monitor não, mas nós temos grupos de estudantes que depois têm efetivamente, que prestam algum apoio, têm bases, digamos assim, com recursos, não é? E depois que apoiam muito esses reclusos, sobretudo a Associação de Estudantes, que tem um papel mais de apoiar os estudantes e, portanto, é nesse sentido que acontece. E o que acontece muitas vezes é que o apoio é muito dado por familiares também, não é?
E, portanto, há um contacto quer com os familiares, quer com a associação de estudantes para. Agora, esse nível da mentoria, nós já pensámos também nessa questão de uma certa mentoria de estudantes, vamos chamar assim, séniores, não é? Que tenham já maturidade e que possam ajudar, mas isso nós sabemos que há uns que defendem estes projetos e há outros que não gostam muito destes projetos. Nós aí temos perfeita consciência. Eu, só para vocês terem noção, eu não sou bem querido por toda a gente na universidade, porque acham que eu sou amigo dos homicidas e de violadores e, portanto, há sempre este tipo de... E nós, quando estamos a criar, é uma coisa que há sempre... É um risco, há ali uma fronteira muito ténue entre aquilo que é o nós criarmos situações idênticas e o estarmos a privilegiar estes estudantes, não é? Portanto, eles são cidadãos que foram penalizados, são cidadãos, de facto, que estão a cumprir uma pena e não devem ter um tratamento especial do ponto de vista de privilégios, não é? Porque já ouvi muitos estudantes da Universidade Aberta também dizer que, com todo o apoio que estão a dar, mais vale tirar um curso na Universidade Aberta estando preso, não é? Quando se afirma isto, é sinal que, se calhar, eles estão-se a sentir, os outros estão-se a sentir discriminados porque estamos a dar demasiado apoio àqueles que são os apenados, não é? Portanto, temos que ter aqui algum equilíbrio e gerir esta situação que às vezes não é fácil, não é? Vocês estarem a ouvir de outros estudantes a dizer, vocês, a eles dão tudo, é tudo gratuito, prestam todos os apoios, vão lá, dão computadores, dão rede e nós, que somos livres, que não cometi nenhum crime, tenho que pagar o meu computador, tenho a minha rede, tenho que fazer tudo para ser estudante da universidade e a estes senhores que cometeram crimes damos tudo de mão beijada, não é? Portanto, isto é uma questão às vezes difícil de gerir e obviamente nós temos que ter aqui também algum cuidado da forma como se gere isto. Portanto, criar situações idênticas é uma coisa, aquela questão de procurar, de facto, que tenham acesso à educação, mais do que isso não vamos criar, por exemplo, testes mais fáceis para eles acabarem o curso, não vamos deixar fazerem plágio e tapar os olhos só para termos sucesso, para dizermos que é um projeto bem sucedido, porque dá muito jeito depois de dizer que muitos acabaram o curso, mas depois plagiaram tudo e não sabem nada, quer dizer, portanto, não pode acontecer isto. Portanto, se há insucesso, também há insucesso como estudantes regulares ou estudantes reclusos. Portanto, não vamos dizer que depois é porque não há condições. Não há porque se calhar também não têm bases e eles não se prepararam devidamente para aquilo que são as provas e as avaliações. Portanto, aí eu tenho sempre alguma atenção com isso e, portanto, nunca faço disto de facto aqui como se fosse algo extraordinário, não, é criar um mínimo de condições para todos, não é? Sejam ciganos, não é? De diferentes etnias, de raças, reclusos, não reclusos, a partir daí, obviamente que uma pessoa fica incomodada se sabe que aquela pessoa, e já me aconteceu isso, de saber que uma determinada pessoa matou a namorada, que retalhou, cortou aos pedaços, quer dizer, já não consigo olhar para a pessoa da mesma forma, isto é uma situação muito complicada, não é? Dá vontade de dizer, ajudar esta gente a estudar, vai lá para o buraco e que fique lá até ao resto da vida, não é? Portanto, isto é tudo muito complexo e tem a ver com as nossas sensibilidades, não é? Portanto, aí, quando nós entramos no mundo, no universo deles, a coisa é mais complicada. Eu prefiro, às vezes, nem saber, como eu vos digo. Então, eu queria agradecer demais a você, Antônio, e muita gente aqui no chat, você viu, né? Parabenizou pela palestra, parabenizou pelo trabalho. Então, a gente aqui do Comunidades agradece muito a sua participação e contribuição, trazendo um olhar diferenciado para uma prática pedagógica bem diferenciada, né? Como você colocou, com nível de complexidade alto, mas que é importante, né? Porque a gente, enquanto educador, a gente tem que estar aberto para atuar e criar espaços de aprendizagem em diferentes setores, com diferentes pessoas, né? Então, eu acho isso muito válido. Muito obrigada mesmo. Queria, obviamente, agradecer mais uma vez o convite, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, presente digitalmente, não é? Estas coisas da presença têm estas diferentes dimensões, e dizer-vos, de facto, que há aqui, quem estiver interessado depois em integrar o projeto, há aqui, de facto, possibilidades extraordinárias. Eu já tinha desafiado aqui a Lina há uns anos atrás, por exemplo, nós estamos a pensar, até com a Eliane Schlemmer, estávamos a pensar, por exemplo, para os jovens adultos, para uma prisão, para um presídio de jovens até 25 anos, de criarmos ali uma possibilidade de eles irem à ilha da Unicinos, no Second Life, e andarem lá também a navegar um pouco e criarmos ali um espaço de alguma discussão sobre alguns temas ligados com a cidadania, portanto, eles criando os seus avatares e estando lá registados, portanto, pode haver-se aqui canais controlados e, portanto, perceber como é que nós conseguimos fazer isso, utilizar com certeza jogos digitais nestes processos é sempre alguma coisa que interessa a estes jovens adultos de uma prisão que existe em Leiria, de jovens de 18 até aos 25 anos,
Portanto, há aqui possibilidades nos presídios femininos, eles são sempre de níveis de segurança mais baixos, nós temos trabalhado com os 3 que existem em Portugal, portanto, há aqui sempre possibilidades de conseguir fazer coisas interessantes e, portanto, estão todos convidados, eventualmente, para integrar o próprio projeto, se vierem com vontade e com boas ideias e de espírito muito positivo, estamos cá para fazer essa rede. Muito obrigada, Antônio. Obrigado mesmo. É um prazer. Foi um prazer lhe ver agora, assim, ver a tela, né? E conversar e ouvir você. Super obrigada. A gente agradece de coração. A gente sabe que você está...